Olá meninos, essa é a continuação da aula sobre água, tá? Essa é a parte 2 dessa aula. Eu espero que vocês gostem, tá? Um abração e vamos começar a aula, galera! Pronto, galera, então vamos começar uma revisão aqui bem rápida. Então a gente tinha a molécula de água formada pela ligação entre oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Vamos lembrar, a minha molécula de oxigênio, ela tinha uma eletronegatividade maior, então o que acontecia? Os elétrons acabam ficando mais perto dela e criam nela um momento dipolar negativo. O hidrogênio fica mais afastado dos elétrons, então acabam criando um momento dipolar positivo. Então a minha molécula de água, ela acaba sendo nada mais, nada menos do que uma molécula polar. O que acontece? Uma molécula de água combinada com outras moléculas de água acabam interagindo. Elas interagem, tá? Com a ajuda de uma ligação especial chamada de ligação de hidrogênio, uma ligação intermolecular. Essa ligação de hidrogênio, ela vai ser responsável por algumas características da água. Primeiro, vamos lembrar, para que a água consiga evaporar, cada molécula dessa tem que ser solta. Para ela ser solta, eu tenho que romper essa ligação de hidrogênio. E para eu romper, eu preciso de energia. Então, para se ter uma noção, a temperatura de ebulição da água chega a 100 graus Celsius, o que é importantíssimo, tá? Para a manutenção da vida do planeta. Segunda situação, essa molécula de água interagindo com as outras moléculas de água acaba se comportando como uma película, tá? Uma membrana bem fina, tá certo? Essa membrana bem fina, a gente acaba dizendo que aparece devido a uma propriedade da água chamada de tensão superficial da molécula de água. É uma película plástica que a gente chama, tá? Então, isso permite, por exemplo, que alguns insetos consigam pousar sobre a água, que isso permite, por exemplo, que um lagarto chamado lagarto Jesus consiga caminhar sobre a água. O que aconteceria com esses animais? Eles não romperiam essas ligações de hidrogênio. Outra situação interessante é que quando eu coloco um tubo, tá? Num ambiente que tem muita água, a molécula de água entra, tá? E o que acontece? Acaba puxando outras moléculas de água. E aí as moléculas que vão sendo puxadas vão empurrando a água para cima. Essa capacidade que a água tem de subir através de tubos é chamada de capilaridade. Então a gente tem três características da água ligadas diretamente a essa ligação de hidrogênio. A primeira é elevada temperatura de ebulição, tá certo? Em torno de 100 graus Celsius. A segunda é essa tensão superficial da molécula de água. E a terceira é essa capilaridade. Então vamos continuar a nossa aula, tá certo? Vamos lá. Outra característica que a água tem é o elevado calor específico que ela possui. O que é esse tal de calor específico, tá? O calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma determinada substância. Esse calor específico da água vai permitir que ela consiga absorver grandes quantidades de energia para poder evaporar. Rapaz, isso vai ser importantíssimo, porque vai ajudar a resfriar o nosso corpo. Vai fazer com que os animais consigam receber calor e a água do corpo deles não evapore e acabe provocando a morte desses animais. A gente sabe que a quantidade de água dentro do nosso corpo, ela varia de acordo com 3 fatores, tá? Primeiro é a idade. Olha o que vai acontecer. Quanto mais velho o indivíduo, menor o teor percentual de água. Preste atenção que eu falo em percentual, tá certo? Porque lógico que uma pessoa de 70 anos, ela apresenta muito mais água dentro do corpo do que um recém-nascido, tá? Mas quando eu falo em teor percentual, essa quantidade ela muda. Assim, quanto mais velho o indivíduo, aí eu não vou poder esquecer, quanto mais velho, menor o teor percentual de água. Tá certo? Assim, um idoso tem menos teor percentual do que um recém-nascido. Nós, uma pessoa de meia idade, como eu, tá? Ela apresenta um teor percentual de água menor do que um embrião e assim sucessivamente. A segunda situação, o teor de água ele varia de acordo com a espécie. Existem espécies que apresentam 98% do corpo formado de água. É tanta água que essas espécies são chamadas de águas-vivas, tá certo? Então, nas águas-vivas, eu tenho um teor percentual de água muito alto. Enquanto na espécie humana, tá?
nós apresentamos um teor percentual que varia, que está em torno de 70% de água. Vai ser a substância presente em maior quantidade dentro do nosso organismo. E o terceiro fator que influencia na quantidade de água dentro do tecido vai ser ninguém mais, ninguém menos do que o metabolismo. A gente vai ter que aprender assim, tá? Quanto mais um tecido trabalhar, maior o teor percentual de água que ele precisa. Então, com mais água, com mais trabalho, quer dizer, quanto maior o metabolismo, mais água eu vou ter nele. Quanto menos ele trabalha, menos água. Então, mais água eu encontro nos tecidos com maior metabolismo, mais metabolismo, e menos água eu encontro nos tecidos com menor metabolismo. Para a gente ter uma noção, tá certo? Quem você acha que tem um teor percentual de água maior? O cérebro que trabalha pra caramba, o tecido cerebral que trabalha pra caramba, o tecido nervoso, né? Que trabalha pra caramba, ou um tecido que não trabalha praticamente nada. Por exemplo, o tecido adiposo, tá certo? Praticamente nada, lógico que eu estou exagerando, né? Mas quem você acha que tem um teor percentual de água maior? Lógico que é o tecido nervoso. Quem tem um teor percentual de água maior? O tecido muscular ou um tecido, deixa eu pensar aqui, como o tecido ósseo? Lógico que o tecido muscular, porque o metabolismo dele acaba sendo maior. Então não posso esquecer, o teor percentual de água dentro do corpo varia de acordo com idade, espécie e metabolismo. Lembrando, quanto mais velho, menor o teor percentual de água. Espécie, eu tenho espécies que têm mais água, tenho espécies que têm um menor teor percentual de água no corpo. E metabolismo, quanto maior o metabolismo, maior o percentual de água de um tecido. Tá certo? Então vamos agora para as funções da água. Bom, tudo isso é importante para que eu consiga falar para vocês das funções da água. Então, olha o que eu vou ter. Eu vou ter a seguinte situação, tá? A água vai ser importante por quê? Porque ela permite o transporte de substâncias. Eu não posso esquecer, pessoal, tá aqui em cima, ó. O nosso sangue, tá certo? Ele vai ter um percentual muito elevado de água, justamente para transportar oxigênio, transportar nutrientes pelo nosso corpo. Então, a água passa a ser importante para transporte de substâncias. Segunda situação, ó, facilitar a ocorrência de reações químicas. Vamos lembrar, eu pego um copo, coloco dentro desse copo um sorrisal. O que vai acontecer? Eu já vou dizendo, não acontece nada, tá? Mas se você colocar dentro desse copo água, o que acontece? A água vai facilitar a ocorrência de uma reação química e ele começa a dissolver. Várias reações químicas dentro do nosso corpo só acontecem porque a água vai facilitar a ocorrência dessas reações. Uma outra situação é que a água facilita o dissolver substâncias. Então, tá aqui, ó, dissolução de substâncias. Isso vai ser importante, lógico. Imagina como é que eu ia transportar um monte de coisa pelo seu corpo, elas estando no estado sólido. Então, o que é que a natureza fez? Ela resolveu selecionar indivíduos que dissolvessem essas substâncias no sangue para transportar. Então, a água vai ser importantíssima para essa dissolução de substâncias. E a quarta e última função importante é manutenção da temperatura corporal. Olha, pessoal, a água vai ser o principal componente do suor. Isso é importante porque sempre que o nosso corpo ele começar a aquecer, a glândula sudorípara vai jogar água sobre a tua pele. Para que jogar água? Porque essa água cai sobre a tua pele, ela rouba calor do seu corpo e esfria o seu corpo, evitando que você tenha um superaquecimento. Eu não posso esquecer das propriedades da água, que é capilaridade, tensão superficial, elevado calor específico. Eu não posso esquecer que a quantidade de água varia de acordo com idade, espécie e metabolismo celular. Então aqui a gente termina a nossa aula de água, sobre água, tá certo? E até a próxima, galera. Um abraço, tchau, tchau! Então, meninos, a gente termina aqui a nossa aula sobre água, tá certo? Não percam, a nossa próxima aula ela vai tratar sobre os sais minerais. Até a próxima aula, galera. Um abração. Tchau, tchau.